Se você tá procurando um mangá de sci-fi, de ficção, com uma arte muito boa, hoje eu vou te mostrar, então vem comigo. A humanidade está sendo quase extinta e transformada por uma certa evolução. Criaturas de silício estão se criando e se proliferando, e robôs que a humanidade criou já não conseguem mais ser controlados e eles estão nos caçando. E isso é Blame. Nihei Tsutomu, ao criar Blame, fez uma obra que fosse uma experiência sensorial e intelectual pra gente, fazendo a gente mergulhar em um mundo distópico e visualmente incrível e muitos mistérios, explorando temas de sobrevivência e junto à filosofia, como a busca da humanidade com a tecnologia, e tudo isso através de uma narrativa enigmática. E a intenção não era necessariamente entregar respostas pra gente, mas muito provocar perguntas em nós, leitores. A primeira coisa que a gente pode falar de Blame é a cidade aonde esse mundo se passa. A gente adentra um labirinto de concreto que desafia a própria noção de escala, porque não faz sentido. Blame, a gente tem a mega estrutura. Esse cenário não é meramente um ambiente, é mais uma alma nesse mangá. É uma força motriz que funciona até como um principal protagonista, sabe? Ela é um personagem principal, ela é uma força esmagadora que provoca um sentimento de vazio, de se sentir um nada. Imagina uma extensão urbana que transcende o limite da nossa imaginação. Essa vastidão é incompreensível para nossa cabeça. Isso é mega estrutura em Blame. Arranha-céus que se perdem em névoas perpétuas, corredores que se estendem e perdem em si mesmos. A sensação é constante de insignificância. A gente não é nada para o mundo que está ao nosso redor. E a única coisa que é pensada é que isso perdeu o controle. E essa perda de controle se deve pelos robôs conhecidos como construtores, onde a humanidade perdeu o controle dessas máquinas. Eles ficam infinitamente construindo essa mega estrutura sem rumo e sem organização. Se a gente for ver de um lado filosófico, qual seria o propósito dessa mega estrutura pra gente, o leitor? Representar o vazio da humanidade? A perda do controle das máquinas e seus criadores, talvez? Essa é uma pergunta que ecoa na nossa mente quando a gente tá lendo, ainda mais quando a gente se envolve com o mistério mesmo, porque é silencioso. O mundo só tá ali e você percebe o decaimento da humanidade perante a tecnologia, sabe? E essa tecnologia é operada pela Netsphere. Imagina uma rede neural global que é uma versão super evoluída da internet que a gente se tem como hoje em dia. Um paraíso digital onde as mentes se conectavam e o conhecimento fluía livremente. Isso era a Netsphere. Para a civilização, a Netsphere ela foi criada para resolver problemas mundanos. Não era simplesmente comunicação como a gente tem hoje em dia. Servia para criar qualquer coisa dentro desse mundo digital, trazendo para o mundo real. Mas esse sonho utópico digital, ele foi se fragmentando e tudo se desconectou, deixando para trás um eco de um mundo caótico. Peraí, vamos lá. Para ter acesso à Netsphere, a gente precisa de um gene terminal para ter acesso a essa rede neural. Seria uma chave de acesso biológica com uma sequência genética específica, que atualmente a humanidade perdeu ela. Essa chave ela poderia acessar e controlar tudo na Netsphere e até retomando o controle dos construtores que eu mencionei anteriormente, que estão desenfreados. O plano da mega estrutura seria ser uma mega cidade utópica onde ela poderia viver e se criar sozinha, separado do resto da humanidade e governada pela administração. Essa é um ponto muito importante porque ela é quem protegia os humanos com os safeguards, e a Netsphere ela cresceu de tamanho e escopo com a cidade, atingindo as bordas externas do sistema solar. É incompreensível mesmo para nossa mente humana. E como dito, a humanidade perdeu esse gene terminal net. Eles sofreram mutações e passaram a nascer sem o gene. E com isso, a administração ficou incapaz de controlar os construtores e os safeguards, onde os construtores perderam o freio e os safeguards começaram a caçar os humanos porque viam eles como ilegais. Então, se eles não enxergavam mais o gene neles, eles eram inimigos e foram caçados. E de novo, em algum momento, a administração, sendo esse setor da Netsphere, conseguiu entrar em ação e eles enviaram um mensageiro, um soldado, para recuperar a cidade desse caos. Deram uma arma, uma missão e colocaram ele para encontrar o gene terminal net e salvar a humanidade da aniquilação total. Nosso querido mensageiro soldado com uma missão é o Kili, um personagem extremamente enigmático por ser muito silencioso.
ele se enfia no labirinto infinito da mega estrutura, silencioso, solitário, e ele é uma isca pra gente como leitor a se aventurar nesse mundo, porque é ele que vai mostrar o mundo pra gente. Ele tem um passado que a gente não sabe, é envolto em sombras, não sabemos quem ele foi, talvez quem é ele agora só. E ele é algo a mais do que um homem buscando esse gene terminal NET, essa chave genética perdida com o tempo, que só ela pode ajudar a humanidade. A gente tem no mangá incontáveis cenas do Killua andando, explorando a mega estrutura e a gente podendo ver a mega estrutura de fato, com lutas muito boas, com painéis de combate que são muito lindos, que só por causa da arte já vale muito a pena ver, sabe? Aparecem criaturas esquisitas e tipos evolutivos de humanos e até mesmo safeguards, que são robôs que dão medo pra caramba. E além das principais vidas que existem nesse mundo, além dos humanos, as vidas de silício. Eles são uma raça extremamente hostis que atacam todos e qualquer humanos e servem como os principais antagonistas de Blame. Aqui eu gostaria de destacar muito o design dos personagens, tanto do Killua como esse aventureiro soldado todo sujo, com essa estética cyber biopunk emo, sabe? E principalmente também a das criaturas de silício, que são muito interessantes. Se você gosta de uma vibe meio rock and roll, meio punk das ideias, meio emo, cara, é uma arte muito linda, vale muito a pena dar uma conferida só por causa da arte. E não, durante a jornada a gente não vai ter só o Killua como personagem que a gente vai ver. Ele vai conseguindo alguns companheiros, vai conversando com algumas pessoas, que nem a Sibo. A Sibo é uma personagem muito importante para a história, pro desfecho dela principalmente. Ela era uma chefe de um setor de pesquisa onde eles estavam tentando recriar o gene terminal NET para conseguir acessar a Netsphere de novo, só que acabou dando muito errado porque os safeguards conseguiram achar o setor ali de pesquisa e mandar todo mundo pro espaço. Só que ela ficou meio que presa, meio encarcerada, ou até mesmo só esqueceram dela ali e ela ficou destruída e o Killua consegue achar ela e ajudar. Então a gente tem ela como mais um membro do grupo, ela que principalmente vai falar com a gente, sabe? Porque o Killua, ele não fala, ele quase não fala. É mais a Sibo que vai ter os balãozinhos de fala, que vai conversar com os outros personagens que vai aparecendo. E personagem aqui é algo totalmente efêmero. Eles aparecem e somem de um painel pro outro. Dando um toquinho mais nas cenas de combate, o que vale a pena destacar é principalmente a arma gravitacional do Killua. É essa arma que ele vai usar para combater contra as criaturas de silício, contra qualquer tipo de criatura. E essa arma, ela consegue desintegrar a matéria em um nível molecular com um poder destrutivo ajustável. E é muito forte essa arma. A gente vê durante o mangá o Killua usando potências muito altas e destruindo seu braço, por exemplo. E só com essa arma ele consegue também destruir as estruturas da mega estrutura. Então é uma arma muito importante, muito icônica para esse mangá. No geral, a gente tem esse cara enigmático, silencioso, a personificação talvez de luta pela sobrevivência, nessa jornada nesse mundo distópico e perdido. E muito interessante. Além de ficar pensando no que significa cada detalhes que vão aparecendo no mangá, é principalmente a filosofia sombria que permeia. A humanidade não pode mais controlar nem sua própria criação, se isola nos seus próprios universos. Você vai vendo pequenos fragmentos de civilização humana, cada uma com seus tipos, cada uma com suas culturas, porque eles estão tão longe um do outro, que o tempo separou eles também, sabe? Não é só um espaço físico, mas o tempo, culturas próprias, jeitos próprios de se viver. Você, cada momento, pode se questionar um pouquinho da sua própria existência, porque a gente perde a cabeça pensando como a tecnologia é hoje em dia, e que talvez a gente possa um dia também perder o controle dela, ao ponto que a tecnologia hoje em dia semeia a nossa existência, sabe? Tem gente que só existe na internet e no mundo real não. Imagina ficar fora da rede de internet, tudo acontece na rede de internet. Até que ponto a gente consegue ser mesmo livre, sabe? A humanidade vai desaparecer ou mutar para uma nova raça? Como vai ser o futuro? Sendo sincero, eu não sei, mas acho que ao mesmo tempo eu também não me importo, porque eu não vou estar lá pra ver. Mas é interessante trazer esses paralelos com o mangá e pra nossa própria vida, sabe? Pensar qual é a nossa relação com o nosso celular, qual é a nossa relação com a tecnologia. Porque são objetos, eles não são animados, a gente que dá valor agregado a eles. É isso. Isso é Blame.